Olá, seja bem-vindo ao Vila Mariana Day Hospital, referência em segurança, inovação e excelência em cirurgias plásticas. Hoje, nós vamos revelar os protocolos e tecnologias que garantem um ambiente cirúrgico moderno e seguro. Este conteúdo é um oferecimento da LifeSeal, a maior fabricante de próteses de silicone do Brasil, e do CNTF, Centro Nacional de Tratamento de Feridas, e da Epitele, referência em medicina hiperbárica e recuperação avançada. Descubra por que o Vila Mariana é a escolha inteligente e segura para a sua cirurgia plástica. Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o nosso quadro Falando de Plástica. Eu sou a Lucy Mello e hoje vou entrevistar aqui o Dr. Guilherme Bortolotti, que é cirurgião plástico, especialista em plástica avançada e também contorno corporal. Mas antes dele se apresentar, eu só gostaria de fazer aqui um adendo, que nós estamos no centro cirúrgico, sim, mas hoje é um domingo, o hospital não está funcionando e nós estamos aqui levemente paramentados só para dar aquele clima de que estamos aqui no centro cirúrgico. Dr. Guilherme, seja muito bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, falasse um pouco da sua especialidade e também dessa técnica autoral que você criou, né, que é o Mama HD. Fala um pouquinho pra gente sobre tudo isso. Bom, muito bem. Então, vocês aí de casa devem estar curiosos a respeito da técnica da Mama HD. Eu sou o criador dessa técnica. Essa técnica, na verdade, ela surgiu por um acaso, né, do serviço onde eu fiz residência em cirurgia plástica em Santos. Um professor do serviço chamado Luiz Celcinho, se estiver assistindo a gente, ele se tornou, depois que eu me formei, ele acabou se tornando um grande parceiro nas cirurgias, ou seja, o meu cirurgião auxiliar, né? Fiquei honrado, inclusive, por ele se dispor a me ajudar pós-formatura. Então, um belo dia, eu nunca fui uma pessoa que segue muito as escrituras, assim, a literatura, né? Eu acho que a teoria ela é muito importante para ter embasamento científico, para ter o conhecimento e um norte, né, para aquele profissional. Sim, mas a prática nada tem a ver, às vezes, e na maioria das vezes, eu acredito, com o que está descrito na literatura. Então, eu nunca fui muito com receita de bolo, eu sempre peguei um pouco da técnica do professor Ivo Pitegui, um pouquinho do Liaci Ribeiro, muito do professor Evaldo Bolívar, e eu acabei adaptando essas técnicas todas e num belo dia, eu, né, meio que no automático ali, fazendo a montagem de uma mama, eu imaginei figuras geométricas, né, mais precisamente triângulos equiláteros, onde eu podia fixar, né, os pontos numa linha traçada num ligamento que tem na mama, não vou me aprofundar em palavreado técnico. E esse professor que operava comigo me alertou. Ele falou assim, bom, Gui, né, a intimidade ele me chama de Gui. Há 35 anos que eu tenho cirurgia plástica, eu nunca vi uma mama igual a essa. Sinceramente, eu acho que você deveria de publicá-la. Pois bem, eu estou em meios de publicar essa técnica, né? Ainda estou colhendo o máximo possível aí, né, de casuística. Já tenho ela registrada, já tenho ela devidamente já documentada, né? E acabou que eu consegui idealizar uma cirurgia que antes não era possível, né? Através dessa mudança da abordagem dos retalhos da mama, eu consegui mimetizar. Mimetizar é imitar um implante de silicone. Ah, doutor, mas dizem que se não botar silicone a mama cai, dizem que sem silicone a mama esparrama mais rápido. De fato, isso antigamente era muito observado nas técnicas antigas, as técnicas mais conservadoras. Na minha técnica até agora, eu tive essa visão, né? A primeira vez que eu fiz foram há 7 anos atrás. Então, assim, eu tenho observado pós-operatórios muito duradouros, né? O que vale a pena ressaltar que você, paciente, é mais do que 90% a total responsável pela durabilidade do seu procedimento, da sua aparência pós-cirurgia plástica. Por quê? Ganho ponderal, perda ponderal, gravidez, estilo de vida. Se não usar sutiã, se você engordar e emagrecer, o famoso efeito sanfona, silicone algum no mundo e técnica cirúrgica alguma no mundo vai
te dar longevidade no seu resultado. Mas, doutor, o que a gente pode dizer que caracteriza essa técnica da Mama HD e quais são os diferenciais dessa abordagem em comparação às cirurgias tradicionais que a gente tem hoje? Bom, na minha visão, né, quando eu visualizei, né, aqueles retalhos e também abordando o tipo de tecido específico, né, para que haja uma durabilidade maior do resultado e uma longevidade do mesmo, né, o que muda é, de fato, a montagem desses retalhos para mimetizar um implante de silicone, né, e os pontos de fixação, os pontos chaves, né, onde eu fixo e principalmente também onde é fixado na musculatura longitudinalmente falando, né? Eu utilizo sempre buscar o tecido fibroglandular. O fibroglandular, então, ele se difere do tecido adiposo. Obviamente que mamas muito lipossubstituídas em pacientes com uma certa idade, eles tendem a não ter tecido fibroglandular e aí a técnica não é totalmente assim 100% aplicada de maneira correta. Isso não traz longevidade ao resultado, infelizmente, mas aquelas pacientes jovens e que têm uma mama extremamente rica, né, nesse tecido mamário fibroglandular, o resultado a gente tem observado aí, na minha casuística, uma longevidade bem satisfatória. Olha que legal. Então, esse tecido fibroglandular, ele contribui para o resultado mais duradouro e mais estruturado, então? Você já observou isso, então? Bom, quais são os benefícios da lipoaspiração, por exemplo, na região pré-axilar, quando ela é associada à cirurgia de mama, que é um negócio que você domina? Quando eu comecei a fazer essa técnica, eu não lipava tanto a região axilar, né? E, de fato, uma paciente em questão, naquela época ainda, uns 7, 6 anos atrás, quando eu estava começando, né? Tinha como é que eu vou dizer? Tem um prolongamento axilar aqui, chama prolongamento axilar da mama, é onde aquela mama ela desce e vem aqui para a axila, né? Essa gordurinha que a gente tem aqui. Exatamente, que vocês A gente sabe bem. que sai para fora do biquíni, sai fora do seu sutiã. Então, o que eu fiz? Eu associei, nesse caso, uma lipoaspiração. Eu acabei exagerando um pouco da lipoaspiração e eu vi que funcionou. Voilá! Eu acabei vendo que para definir de fato mesmo e arredondar da maneira de um implante de silicone, não somente focando na clivagem aqui do colo superomedial, então nós tínhamos que associar uma lipoaspiração da região pré-axilar, tanto do quadrante superior lateral quanto do quadrante inferior lateral, que é aquela gordurinha que vocês odeiam. Ai, que maravilha. Então, mas um errinho no fim acabou saindo aí. Sim, né? cara. Acabou dando certo. Doutor, o que é a lipoescultura high-tech? E como que as tecnologias, por exemplo, como a ELSA, o Renuvion, né, tornam esse procedimento mais seguro e menos invasivo, já que você é o especialista aqui em contorno, né? Estou tentando evoluir cada dia mais. Então, assim, a gente agradece, inclusive. Bom, como eu disse anteriormente, eu vim da escola do professor Evaldo Bolívar. O professor Evaldo Bolívar é um dos pioneiros em lipoaspiração no mundo, né? Ele sabe que quem inventou a lipoaspiração, na verdade, não foi o cirurgião plástico, foi um ginecologista francês, não é? O professor Ilus, o qual inclusive veio a primeira vez ao Brasil através do professor Evaldo Bolívar. No decorrer desse tempo, né, isso eu estou falando há 30 anos. Sim, histórias. No decorrer desse tempo, o professor Evaldo ele publicou 2 técnicas de cirurgia em lipoescultura, que é a lipomioescultura, né, que é uma lipoaspiração onde ele toma as fibras musculares como guia para fazer a técnica adequada, e lipoaspiração superficial, onde ele não se aprofunda tanto naquela camada profunda de gordura mais próxima da parede muscular, né? De maneira que ele consiga fazer o procedimento com maior segurança. Então, maravilha. Eu já vim desse aprendizado com o cara que inventou o negócio, então eu fui adaptando de acordo com o que eu fui frequentando congressos, fazendo cursos. E naquela época já, quando eu era residente, o professor Evaldo tinha um aparelho chamado Vaser, né? Ele foi, inclusive, o primeiro a trazer, o primeiro aparelho Vaser a pisar aqui em território nacional, foi através do professor Evaldo. Era um aparelho branco ainda, né? Todo antiguinho, né? E na época que eu era residente, eu era de último ano de residente, eu pedi a ele se eu poderia, né? Tava quebrado o aparelho, o Evaldo já estava com certa idade, já não queria mais
operar, ele estava já numa fase que estava parando, né? Sim. E eu pedi a ele, falei assim, professor, se eu arrumar o aparelho do senhor, será que eu poderia utilizá-lo? Né? Então, desde aquela fase minha de formação, ele concordou. Eu arrumei o aparelho, botei na sala do centro cirúrgico, comecei a utilizar essa tecnologia e acabei me apaixonando pela tecnologia. É uma tecnologia de emulsificação de gordura. E essa emulsificação ultrassônica, onde uma ogiva na ponta de um a gente chama de probe, mas é como se fosse uma cânula de lipoaspiração sem um buraco. Né? Essa ogiva na ponta dessa cânula emite ondas ultrassônicas que fazem a implosão daquelas células de gordura todas do corpo humano, né? E os estudos, né? Inclusive estudos do professor Evaldo, que trouxe ele a vir com vez para o Brasil, né? Foi embasado nesse estudo. O mais importante de tudo é o quê? A segurança, porque não há destruição de tecidos nobres, como nervos, vasos sanguíneos, né? Ou se houver, há muito pouca destruição dos vasos sanguíneos, sexualmente, né? Obtendo menor sangramento do que uma lipoaspiração convencional. E o principal é o quê? Toda aquela papa de gordura emulsificada, ela é riquíssima em células-tronco, e essas células-tronco, obtidas através da implosão do adipócito, que é a célula gordurosa, faz uma renovação de colágeno muito importante para a retração da pele no pós-operatório imediato e pós-operatório tardio. Que bacana, nossa, uma aula, porque eu não sabia que era que tinha todo esse contexto, né? Agora, além da estética, a gente estava até brincando aqui um pouquinho antes de começar esse nosso bate-papo, e você falou, não, eu recupero muitos casamentos, né? E eu achei engraçado você falando isso, e eu acho que essa pergunta tem tudo a ver, ó. Além da estética, quais ganhos funcionais, no caso, ou bem-estar para os pacientes eles costumam relatar após o procedimento de uma cirurgia plástica, doutor? Então, é uma pergunta um pouco ampla. Então, complementando, inclusive, a técnica anterior, né? Até me faltou acrescentar ainda, né, as novas tecnologias que chegaram há pouco tempo, pós-pandemia. Sim, né? que eu perguntei aqui, que é o fibrolipoaspirador. Tá. O Renuvion, né, que é o jato de plasma que está sendo utilizado agora para a retração de todo aquele tecido frouxo que fica quando a gente faz a retirada daquela gordura, né? Então, para você entender como funciona, né? Vamos supor que aqui a pele, essa aqui é a musculatura. Tá. No meio nós temos gordura. No meio dessa gordura nós temos entremeado tecido, né, conectivo, que é um tecido fibrótico. Tá. Conecta uma célula a outra e forma até grudar na pele. Quando você passa o Vaser, você diminui essa amplitude. E quando você faz a lipoaspiração, no caso eu faço com o Vibrolipo, você diminui ainda mais essa amplitude. E o que acontece é que todo aquele tecido conectivo que ficava no meio da gordura, ele fica frouxo. E aí ele promove um deslizamento entre a pele e a musculatura. Essa é a definição anatômica de flacidez. Aí que entra o Renuvion, ou o Argoplasma, ou o Retraction. Vários fabricantes estão hoje nessa pegada de retração de pele pós uma cirurgia de lipoaspiração. E ele vem o quê? Retraindo todo esse tecido frouxo que fica lá soltinho entre a musculatura e a pele da paciente, de maneira a retrair. Eu, particularmente, tenho observado de 30% no máximo 50% daquela flacidez que está aqui naquela região tratada, né? O fabricante promete até 70%, assim, 70%. Eu não sou tão otimista assim em relação ao resultado. Mas a gente tem observado muitos resultados satisfatórios em relação ao uso dessa tecnologia. Ou seja, isso significa que funcionalmente a pessoa vai fazer a cirurgia, mas não vai ficar com essa flacidez de brinde, vamos dizer assim, ou vai melhorar muito. Vai melhorar muito, Não ficar na cirurgia plástica, a gente não ficar, sair, não se usa ser. Eu não utilizo esse tipo porque cada pessoa é uma pessoa também. Não existe, nós não somos mágicos. O cirurgião plástico ele não tem a capacidade de anular a gravidade. Isso é impossível, entendeu? E também não dá, a gente não consegue sumir com nada, nem desaparecer com nada. Tudo que tá ali continuará ali, mas às vezes bem melhor, né, doutor? O David Copperfield que fazia exatamente aquele leão que no final acabou comendo ele. Ô doutor, como que a estrutura e os protocolos aqui do Vila Mariana Day Hospital favorecem cirurgias de contorno corporal mais seguras, mais eficazes? Cara, eu conheço o Arnaldo há mais de 10 anos. Olha.
Quando eu me formei, eu fui recebido assim de braços abertos no hospital que ele tinha, eu me esqueci o nome do bairro agora, o SP, né, SPD, e eu acabei focando minha carreira apenas em Santos, eu acabei parando de operar aqui. Eu operei muitos anos, lá durante 5 anos eu operei no Hospital do Arnaldo, mas depois eu foquei em centralizar o meu trabalho em Santos e Baixada Santista. O que acontece é que, me perdoe a sinceridade, existe um abismo muito grande na qualidade dos serviços, das equipes e da estrutura hospitalar oferecida aqui em São Paulo para qualquer tipo de hospital da Baixada Santista. E quando eu fiquei sabendo, através de uma amiga, que o Arnaldo tinha acabado de inaugurar esse hospital, eu vim aqui conhecer e acabei não saindo mais. Não só não saí mais, como eu transferi todas as minhas cirurgias da Baixada para esse hospital. Então, eu estou quase que 100% das minhas cirurgias, né, com exceção daquelas que eu realizo na minha clínica, né, eu dei um centro cirúrgico onde eu faço cirurgias de pequeno e médio porte, né, de baixa ou média complexidade, com anestesia local, né, obviamente. E todo o restante eu centralizei aqui, porque essa estrutura é muito avançada, muito moderna. E o principal que eu sempre falo para o Arnaldo, a equipe dele, humanização igual aqui, não conseguimos encontrar por aí. Olha que bacana. Bom, agora vamos falar de cuidado pré-operatório, né? Estamos falando aqui falamos de vários procedimentos e tudo, mas o pré-operatório, o que faz diferença nos resultados de uma cirurgia de mama HD ou de uma cirurgia de lipoescultura high-tech, na sua opinião, com a sua experiência profissional de tantos anos, Guilherme? Veja, eu acho que para qualquer tipo de cirurgia, não somente cirurgia estética, mas você que tem uma cirurgia eletiva, seja lá uma vesícula, uma hérnia, não sei que tipo de procedimento você está pretendendo passar ou fazer, mas é suma importância você dar atenção ao período pré-operatório, principalmente no que se diz respeito a processos inflamatórios. O que é o processo inflamatório? Muita gente pensa, dor de garganta, dor na urina. Não, gente, é assim. Existem alimentos, né? A minha mulher é nutricionista, então eu entendo bastante disso por conta dela, ela estudou muito a respeito disso. E ela sempre me passou a importância tremenda que tem de um preparo do organismo, metabolicamente falando, dessa paciente, para que ela saia daquele estado inflamatório, como leite, comida muito gordurosa, nem preciso falar refrigerantes e cigarro também, no estilo de vida. Não deveria, mas então, precisa. Tudo aquilo que ocasiona glúten, que ocasiona inflamação no nosso organismo, ele prejudica no processo intraoperatório e pós-operatório, principalmente. Olha que interessante. Tá? Então, nós temos a nossa equipe, inclusive na minha estrutura, na minha clínica, uma nutricionista também, junto com a minha mulher, que é dona dos protocolos todos de desinflamação das pacientes, né? Onde a gente consegue o quê? Direcionar essa paciente já no estado que ela se encontra, né? No metabolismo dela basal, para conseguir adequar o máximo possível até a data da cirurgia dela e ela obter o melhor resultado da maneira mais tranquila possível. Ah, que bacana. Bom, eu vou focar aqui, eu sei que você é especialista em cirurgia plástica, mas eu vou focar nessas duas técnicas aqui, que é mama HD e a lipoescultura high-tech. Como que a recuperação desses procedimentos, por exemplo, costuma acontecer? Quanto tempo a pessoa precisa para retomar a rotina quando faz procedimentos desse com você? Olha, hoje nós contamos aí com muita tecnologia também em pós-operatório, né? Então, antigamente se falava de 30 dias para qualquer cirurgia. Certo. Vou operar 30 dias. Não interessa o que. Há 30 tempos bons não vão ser, né? Inclusive nós aprendemos dessa forma, né? Minha geração. Né? Hoje, com tanto de tecnologia, a equipe multidisciplinar, onde nós temos inclusive enfermeira, fisioterapia, terapeuta, todo esse pessoal todo se atualizando constantemente com tecnologias para acelerar o processo do quê? De cura. Claro, de cicatrização. Associado a isso, nós temos também a tecnologia da câmara hiperbárica. Olha, uma câmara hiperbárica, inclusive, que nesse hospital, né, tem essa tecnologia. Então, tudo isso culminou no quê?
pelo menos na Mama HD, a gente conseguiu reduzir de 30 para 15, às vezes 21. Olha que maravilha. Minto. Às vezes 15, mas a maioria 21. Tá? Pouquíssimos e raros casos a gente está liberando com 30. Tá? E a lipoescultura associado às tecnologias de Vaser, Elsa ou Renuvion, o Argo, né? Essas tecnologias de ponta que estão hoje no mercado, reduzimos de 30 dias de pós-operatório para apenas 15 dias de pós-operatório. Com a câmera hiperbárica, então, até antes. Bom, e agora vamos falar da dúvidas e mitos, né? Porque quando as pessoas vão até o seu consultório, muito provavelmente elas têm dúvidas ou tem aqueles mitos que o pessoal conta por aí que a gente não sabe, né? E eu queria que você falasse quais são essas principais dúvidas e mitos quando elas vão até o consultório e elas se conectam com essas técnicas que você hoje trabalha, né? Que é a lipoescultura, que é de mama. Como que você orienta os seus pacientes sobre esses mitos? O principal, assim, com chave de ouro, disparado, é que o silicone segura a mama em pé, gente. Pense comigo, um silicone de 350 ml, ele pesa quanto? Então, 350 gramas. Então, se você colocar alguma coisa pesada na sua mama, ela vai sofrer efeito da gravidade, né? Vai cair do mesmo jeito. Ah, mas tem a técnica do sutiã interno, gente. Todas essas técnicas modernas. Eu, inclusive, faço, tá? Eu não tô criticando a cirurgia com silicone. Sim. Eu estou desmistificando algo que está enraizado na cultura feminina. Então, assim, existem maneiras da gente atrasar o máximo possível a pitose, que é a queda da mama, fazendo essas técnicas inovadoras, técnicas modernas como mastopexia multiplanos, onde a gente começa a fazer a mastopexia dos tecidos internos e vai até o tecido externo, que é a pele. Existe também a fixação do silicone, quando a gente faz uma alça lateromedial, né, que é o sutiã interno, onde a gente deixa o implante bem presinho aqui, bem justinho no tórax da mulher, mas isso não vai impedir jamais da sua mama cair. Sua mama vai cair. Quando isso vai acontecer, depende de você. Você vai cuidar dessa mama? Você vai usar sutiã para dormir? Você vai malhar de top? Ah, o top tá largo, bota outro. Tá? Então é você, mais uma vez eu repito, o paciente, ele é o total responsável pela durabilidade da sua cirurgia plástica. Bom, mas isso é bacana porque isso você já desmistifica e já faz essa conversa pré-inicial, que eu acho que deve ajudar bastante também, porque, né, se a pessoa tem já esse pensamento, se não tiver alguém que fale ou que converse, né, doutor, fica difícil a pessoa fazer uma mudança também, né? Exato. Bem orientado, o resultado deve ser sempre melhor, né? Sim, mas nem tudo. Eu costumo, inclusive, nas minhas redes sociais, eu costumo compartilhar tudo. Eu compartilho todos os casos que são, né, aquele sucesso. Sim. Causa aquele... né? Espetáculo. E eu também compartilho as complicações. Né, doutor? Já dizia o professor Ivo Pitangui, só não tem complicação quem não opera. Quanto mais você opera, mais complicação você tem. Isso é um dado estatístico, tá? Obviamente que todo cirurgião plástico busca o quê? Zerar o número de complicações. Ninguém conseguiu. Mas, nessa trajetória de tentar zerar, é aí que o profissional evolui e resultados cada vez melhores vão saindo e pacientes cada vez mais satisfeitos. É aí que está a graça do game. Exatamente, perfeito. Eu acho que foi muito produtivo aqui o papo, né, com o Dr. Guilherme Bortolotti sobre cirurgia plástica, sobre a técnica dele, que é autoral, Mama HD. Agora a gente já entende que tem uma técnica que é possível, né, levantar tudo, ficar tudo no lugar, sem precisar de silicone. Eu também não sabia, eu também tinha essa ideia de que era com silicone que levantava, mas bom saber que não é. E o nosso quadro Falando de Plástica é justamente para isso, para desmistificar essas coisas que a gente acha e que a gente não sabe, trazer profissionais com técnicas inovadoras, né, e disruptivas como essa do doutor, para a gente poder conhecer cada vez mais. Quero agradecer, Guilherme, pelo seu bate-papo aqui, pelos esclarecimentos. Você é bem didático e eu acho que isso ajuda bastante. Muito obrigada. A gratidão é toda minha, né? Eu volto a dizer, né? Eu agradeço o Arnaldo, o idealizador desse programa, o proprietário desse magnífico hospital, tá? Agradeço você, Lucy, excelente
host aqui desse programa, tá? Valeu, obrigado. Eu que agradeço.